Nós queremos saudar a cada uma de vocês, neste segundo final de semana da Páscoa. E fazemos isso com uma palavra quando Jesus disse para Tomé: você creu porque viu? Felizes são aqueles que creram sem ver. Tomé é aquele dos discípulos que tem a fama que apenas acreditou depois que ele viu Jesus pessoalmente. Que ao celebrarmos este culto, nós sejamos fortalecidos na nossa fé, de modo que esta fé também faça diferença na nossa vida. E é por isso que nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos convidar para inicialmente ouvirmos e cantarmos juntos um hino que já foi cantado no culto de Páscoa. Mas por ser desta época, nós queremos ouvi-lo e cantar ele mais uma vez, porque ele vive 436. Seu filho amado para sofrer em meu lugar, e a cruz morreu, mas vivo agora está, pois ressurgiu para sempre viverá, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. Quão grato é viver com Cristo e desfrutar seu doce amor. É certo estar de sua proteção nos dias calmos ou nas horas de aflição, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. E quando enfim chegar a hora de aqui cessar o meu viver, não temerei, pois Cristo vivo está, e viverei, pois vida nova me dará. Porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. Eu convido para que nos coloquemos em oração diante do nosso Deus. Senhor Deus de amor, bondade e misericórdia, rendemos graças neste final de semana pela dádiva da vida,
pelas comunidades e pelas pessoas que à distância podem se sentir envolvidas neste momento de culto. Obrigado porque temos a oportunidade de entoar hinos de louvor e de nos colocarmos na Tua presença. Também nos momentos difíceis da vida, nós podemos experimentar a Tua presença. Se temos ouvidos, corações e mentes abertas para tanto. Perdoa, Senhor, os pecados que cometemos contra Ti e contra o nosso próximo. Concede-nos a graça de experimentarmos comunhão contigo e uns com os outros. Assim, ó Deus, nós agradecemos e pedimos, e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Na sequência, nós queremos ouvir a leitura bíblica, que será feita dessa vez pela Camila, da comunidade João Batista do Jordão. Leitura do Evangelho de João, capítulo 20, versículos 19 a 25. Naquele mesmo domingo, à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: "Que a paz esteja com vocês." Em seguida, ele lhes mostrou as suas mãos e o seu lado, e eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo: "Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês." Depois soprou sobre eles e disse: "Recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados, mas, se não perdoarem, eles não são perdoados." Acontece que Tomé, um dos discípulos, que era chamado de O Gêmeo, não estava com eles quando Jesus chegou. Então os outros discípulos disseram a Tomé: "Nós vimos o Senhor." Ele respondeu: "Se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e não tocar ali com o meu dedo, e também se não puser a minha mão no lado dele, não vou crer." Até aqui a leitura do Evangelho. Aleluia. Depois de termos ouvido a leitura do Evangelho, nós queremos agora fazer a leitura da primeira carta de Pedro, capítulo 1, os versículos 3 a 9, texto que serve de base para a meditação, para a pregação deste final de semana. Esta palavra diz assim: "Louvemos a Deus, ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa da sua grande misericórdia, Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso o nosso coração está cheio de uma esperança viva. Assim esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar, nem ser destruídas. Essas bênçãos são para vocês, que por meio da fé são guardados pelo poder de Deus para a salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar a fé que vocês têm e para mostrar que esta fé é verdadeira. Pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Vocês o amam, mesmo sem o terem visto, e creem nele, mesmo que não o estejam vendo agora. Assim, vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa que as palavras não podem descrever. Vocês têm essa alegria porque estão recebendo a sua salvação, que é o resultado da fé que vocês possuem. Até aqui a leitura bíblica.
Que o amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam agora com todos nós. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo, eu não sei quantos de vocês se deram conta que neste final de semana nós teríamos a nossa festa aqui na comunidade Martin Luther. E sendo festa da comunidade Martin Luther, naturalmente que as outras duas comunidades, também a evangelista Lucas e a João Batista, estariam envolvidos juntos aqui nesta festividade. Na prática, isto seria assim que desde sexta-feira nós já teríamos pessoas na cozinha, conversando animadamente. Na sequência já teria cheiro de pão fresco, cheiro daquela cuca, que todos nós sabemos o quanto é gostosa. E no domingo pela manhã, estaríamos reunidos em culto, e depois do culto as pessoas iriam se achegando, cheiro de comida, cheiro de churrasco, famílias reunidas, amigos reunidos, confraternização, as crianças brincando no pula-pula. Assim seria este final de semana. E talvez ao ouvirmos essas palavras que nos recordam da festividade prevista, talvez a gente fique com um sentimento de tristeza e de frustração. O que nos leva a colocar junto a pergunta: como afinal de contas nós lidamos com as frustrações? Como nós lidamos com as dificuldades? Como a gente lida com aquilo que acaba acontecendo de forma diferente do que nós tínhamos planejado? Ou dizendo de outra forma, o que as frustrações e as dificuldades fazem conosco? O texto bíblico de 1 Pedro que nós acabamos de ler e ouvir, ele é surpreendentemente atual e pertinente. O apóstolo escreve para um conjunto de comunidades que passa por um período de enormes problemas e dificuldades, muito maiores do que as nossas. Os cristãos daquele tempo eram perseguidos e inclusive mortos por confessarem a Jesus Cristo como Senhor. O mesmo Império Romano que esteve envolvido na crucificação de Jesus, como nós lembramos no domingo da Páscoa, porque Jesus tinha se declarado ou assumido a condição de rei de Israel. Este mesmo Império Romano agora não tolera e não suporta que pessoas possam confessar um outro Deus, que não seja ele o imperador de Roma. Esta é a situação daquelas comunidades. E para dentro desta situação, o apóstolo escreve palavras de ânimo, poderíamos dizer de motivação. E ele começa dizendo para esses cristãos daquele tempo, para que eles louvem a Deus e agradeçam. Parece estranho. O convite não é para o desalento e para o desânimo. O convite é para o louvor e para a gratidão. Como assim? Eles são convidados ao louvor e à gratidão. Porque por crerem no Senhor Jesus Cristo, eles têm agora uma nova vida. Eles são pessoas diferentes. E eles carregam consigo uma esperança viva. E na sequência vai dizer, inclusive, que a fé dessas pessoas
De alguma forma, ela precisa passar por momentos de provação. Assim como o ouro é depurado pelo fogo, assim também a fé é fortalecida, não nos tempos de calmaria, mas a fé é fortalecida, ela ganha sustentação, ela ganha suporte e fundamento, justamente quando as dificuldades se fazem presentes. E estas pessoas, então, são animadas a fortalecerem a sua fé no meio das provações, a se deixarem conduzir pela esperança que elas podem ter no Deus de Jesus Cristo, sem perder a alegria em meio a tudo isso. Permitam-me, antes de seguir adiante, compartilhar com vocês uma pequena história. Conta-se de um cacique indígena, que já com certa idade começa a se preocupar com o seu sucessor. E ele escolhe dentre os jovens guerreiros da tribo, escolhe 6 deles para submetê-los a uma prova para ver qual deles estaria em condições de ser o futuro cacique da tribo. E a tarefa que eles recebem é que eles devem ir até uma montanha longínqua, chegar no alto daquele monte e, de alguma forma, depois de terem chegado lá, trazerem consigo uma prova de que de fato tenham estado lá. Sem muita demora e sob os aplausos da tribo reunida, os jovens guerreiros seguem por caminhos diferentes para cumprir a sua missão. Passados vários dias, o primeiro deles volta, magrinho, os olhos semiabertos, noites mal dormidas, e com um certo tom de orgulho, ele fala de todas as dificuldades que enfrentou pelo caminho. Espinhos, encostas íngremes, intempéries do tempo, animais ferozes e tudo mais. E tendo chegado ao alto da montanha, ele agora traz em suas mãos, uma raiz de uma árvore que não existia na planície, que apenas existia no alto daquele monte. E o cacique diz: você pode colocar a sua raiz aqui ao lado, vai se recompor, vai se refazer, para que você possa continuar servindo a sua tribo, a sua comunidade. Um tempo depois aparece o segundo guerreiro, também de forma altiva, conta uma história parecida, todas as suas peripécias, e ele traz junto consigo uma espécie de cristal que ele tirou de uma rocha do alto daquela montanha. Um cristal que, segundo ele, também não se fazia presente na planície. De forma semelhante, o cacique o orienta para deixar de lado o cristal, para se recompor e para continuar servindo na sua tribo. Sucessivamente, os outros voltaram, mas faltava um. Passados alguns dias, o pessoal já um tanto preocupado, eis que o último guerreiro também está de volta. Um rapaz jovem, de olhar penetrante, com um semblante sereno, também magrinho, também sofreu pelo caminho. E ele conta história parecida com as dos outros, daquilo que ele teve que enfrentar para chegar no alto da montanha. Mas no final do relato ele diz assim: eu não achei nada digno naquela montanha, cacique, que eu pudesse trazer como prova de que eu estive lá. Mas uma coisa eu posso compartilhar. Estando no alto daquele monte, ao longe, muito ao longe, eu vi o oceano. Estando no alto daquele monte, longe, muito longe, eu vi o oceano.
Queridos irmãos, queridas irmãs, o que faz com que algumas pessoas enxerguem apenas os problemas, enquanto outras têm olhos para enxergar o oceano? Isso está relacionado a se nós damos mais importância para aquilo que não temos ou para aquilo que nós achamos que não temos, ou se nós damos importância para aquilo que a gente tem. De uma forma bem prática. Se nós pensarmos na nossa festividade deste ano que não está acontecendo, nós podemos lamentar e chorar pelos cantos. Mas nós também podemos, de forma renovada, agradecer pelos tantos anos ininterruptos em que nós podemos fazer a nossa festa. Ou podemos olhar para o horizonte com os olhos da fé, enxergando o oceano e nos alegrar pelas festas que, com a graça de Deus, nós ainda vamos celebrar nos próximos tempos. Ou mesmo na vida pessoal, nós podemos agora ficar nos queixando por aquilo que nos falta. Dificuldade para sair de casa, ficar usando máscaras, tem tal lugar que eu não posso ir, não posso estar junto com pessoas e assim por diante. Eu posso lamentar tudo o que me falta. Mas eu também posso ver nesse tempo uma oportunidade de estar mais em silêncio comigo mesmo, de estar mais em silêncio diante de Deus, de fazer uma revisão na minha escala de valores, o que de fato é importante, o que é secundário. E talvez daí, quando tudo isso tiver passado, eu terei passado por esta provação, tornando-me alguém mais sóbrio, alguém mais sereno, mais equilibrado e mais sábio. Em outro sentido, as informações dão conta de que nesse tempo crescem as crises nas famílias e também entre os casais. Tem gente pensando em se separar. É claro que se nós vivemos no meio do tédio e do estresse, e nós transferimos isso para dentro das nossas relações familiares ou do casamento, nós vamos acabar piorando ainda mais as coisas. Mas se nós olhássemos com os olhos da fé, de uma viva esperança, esse poderia ser um tempo de nós agradecermos a Deus pelo amor que Deus colocou nos nossos corações, de um pelo outro, marido e esposa. Podíamos nos dar conta de forma renovada o quanto podemos ser importantes na vida um do outro, o quanto podemos nos ajudar mutuamente. Podemos, inclusive, quem sabe, nos dar as mãos e nos colocar juntos em oração diante de Deus. Você já fez isso? Queridos irmãos, queridas irmãs, as nossas provações são diferentes dos destinatários da primeira carta de Pedro. Mas assim como os cristãos daquele tempo foram desafiados a crescer na sua fé, a amadurecer no meio das provações, nós também somos animados a fazê-lo. Que este tempo mais difícil que a gente está vivendo nos ajude a amadurecermos como pessoas, como famílias, como casais, como comunidade. Porque pessoas que entendem a sua vida nas mãos do Deus de Jesus Cristo são alimentadas por uma viva esperança, mas elas não perdem a alegria. E em meio a tudo isso, elas olham e ao longe, elas enxergam o oceano, enxergam a salvação. Que Deus nos ajude a enxergarmos sempre o oceano e a salvação, para assim crescermos e amadurecermos na esperança que Deus coloca
nos nossos corações. Amém. Quero convidar vocês agora para nós ouvirmos, e quem quiser cantar junto, o próximo hino, Ontem Ele Foi. Quero convidar para nos colocarmos em oração diante de Deus, colocando diante dEle, expressando diante dEle os nossos motivos de gratidão e também as nossas intercessões. Oremos. Agradecemos, Senhor, porque através da Tua palavra aprendemos que as dificuldades fazem parte da vida. Também da vida daqueles que te seguem. Nós agradecemos em especial porque neste caminho Tu estás junto conosco e não nos abandonas. E neste dia nós queremos agradecer, Senhor, pelo nascimento do Alessandro Gael. Nós também queremos te agradecer neste dia pelos 26 anos de casamento do Guido e da Ilone Deschamps. Também, Senhor, queremos te dizer muito obrigado pela cirurgia do seu Reinaldo Rautenberg, que foi bem sucedida, mas também entregamos a saúde dele daqui por diante em Tuas mãos. Te agradecemos, enfim, Senhor, pela saúde de todas as pessoas que assim se sentem neste momento. Mas quero convidar para nos colocarmos em oração diante de Deus, colocando diante dEle, expressando diante dEle os nossos motivos de gratidão e também as nossas intercessões. Oremos. Agradecemos, Senhor, porque através da Tua palavra aprendemos que as dificuldades fazem parte da vida. Também da vida daqueles que te seguem. Nós agradecemos em especial porque neste caminho Tu estás junto conosco e não nos abandonas. E neste dia nós queremos agradecer, Senhor, pelo nascimento do Alessandro Gael. Nós também queremos te agradecer neste dia pelos 26 anos de casamento do Guido e da Ilone Deschamps. Também, Senhor, queremos te dizer muito obrigado pela cirurgia do seu Reinaldo Rautenberg,
que foi bem sucedida, mas também entregamos a saúde dele daqui por diante em tuas mãos. Te agradecemos, enfim, Senhor, pela saúde de todas as pessoas que assim se sentem neste momento. Mas também nós queremos pedir em favor daqueles que passam por dificuldade, que passam por doença. E assim nós queremos colocar nas tuas mãos o seu Antônio Oneda, a Bruna Cristiane, a Denise Hort, a Dilma Hort, o Lucas Batschauer, a Lina Bevian, também o Hilário Clabonte. Que tu possas estar, Senhor, ao lado de cada uma dessas pessoas, também dos seus familiares, fortalecendo a sua fé e a sua esperança. Enfim, Senhor, se for do teu querer e da tua vontade, que também possam experimentar a recuperação e a cura. Nós também queremos, Senhor, interceder neste tempo de pandemia de coronavírus. Interceder pelas crianças, para que tu cuides de todas elas aqui entre nós e pelo mundo afora. Nós te agradecemos e te pedimos também pelos profissionais da saúde, para que tu estejas sempre ao seu lado, fortalecendo, animando. Enfim, Senhor, tudo nós queremos colocar nas tuas mãos. E por isso quero te convidar para orar junto comigo, ali onde estiveres, quando dizemos assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Te convido para ouvir e cantar junto o hino 571 do nosso livro de canto, Viver com Jesus é cantar. Viver com Jesus é cantar, viver com Jesus é sorrir, é sentir o calor de chegar, mesmo quando se tem de partir, é sentir o calor de chegar, mesmo quando se tem de partir, mas também é jamais se esquecer de que há muitos que vivem na dor, e mostrar nosso Cristo é viver, e viver é mostrar seu amor, e mostrar nosso Cristo é viver, e viver é mostrar seu amor. Eu quero convidar para recebermos a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a sua face e te conceda da sua paz. Amém. É nesta paz que nós queremos estar, fortalecendo a nossa esperança e sempre cuidando para valorizarmos muito mais as tantas coisas boas que nós temos, do que darmos importância demais para aquilo que achamos que eventualmente esteja nos faltando. E que assim Deus nos conceda uma abençoada semana.